Olá, meu nome é Carla de Oliveira, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar com você sobre dietas da moda. Você já ouviu falar na dieta das frutas? Do ovo? De soft peach? Do tipo sanguíneo? Na paleo diet? Dieta glúten e lac free? Você já ouviu falar na dieta da sopa, da lua e tantas outras que aparecem por aí? Pois é, as pessoas procurando emagrecimento, e até de uma maneira rápida, acabam ficando tentadas a fazer essas dietas que prometem a perda de peso alta em um curto período de tempo. Se a gente for pensar bem, essas dietas, nenhuma delas tem fundamento científico, ou seja, elas não têm uma comprovação, e dessa forma elas não podem ser benéficas e nem seguras para a sua saúde. Portanto, a maioria dessas dietas acabam retirando da alimentação grupos importantes de alimentos e de nutrientes, como é o caso, por exemplo, das dietas que excluem os carboidratos. Os carboidratos são nutrientes muito importantes para o funcionamento do organismo. E essas dietas radicais, muitas delas retiram esse grupo de nutrientes do nosso dia a dia. E como que a gente funciona sem os carboidratos, não é verdade? O emagrecimento é um dos assuntos mais discutidos na mídia, porque é um assunto que vende. As pessoas elas querem copiar a dieta de uma celebridade, querem ter o corpo de uma outra, então é um assunto que comercialmente vende, mas nem sempre isso acontece de uma maneira saudável. Nessa urgência que as pessoas têm em perder peso, elas acabam aceitando esse tipo de dieta, achando que vai ser fácil perder peso em tão pouco tempo. Então elas começam uma dieta dessas com bastante restrição. No primeiro dia elas conseguem, no segundo dia elas conseguem, no terceiro dia, por exemplo, a pessoa que está na dieta das frutas, acontece que ela tem um almoço. E ali não tem fruta, ela precisa comer alguma coisa salgada, ela está com outras pessoas e ela acaba comendo, saindo da tal dieta das frutas. E aí ela promete que no dia seguinte ela vai recomeçar. Então naquele dia, já que ela saiu da dieta, ela acaba comendo outras coisas. E no dia seguinte ela retorna. Esse é um dos riscos das dietas da moda. A pessoa acaba entrando num efeito ioiô. Todo dia ela está recomeçando aquela dieta. Entre um dia e outro ela está recomeçando aquela dieta. Mas, como essas dietas são muito restritas e elas não têm nenhum fundamento científico, o que acontece é que as pessoas elas não conseguem manter a dieta por muito tempo, porque elas não são reais, né? Elas não levam em consideração o que a gente precisa no nosso dia a dia, não levam em consideração a nossa vida social, as atividades que nós fazemos. Então, por exemplo, uma dieta do ovo. Não tem como você comer ovo todos os dias a um longo prazo. Portanto, essas dietas geralmente, elas são feitas em curto período de tempo. E mesmo nesse curto período de tempo, as pessoas não conseguem seguir, porque as metas não são reais, né? Nem as metas, nem os comportamentos que são exigidos ao longo da dieta. E a gente tem que perceber isso, que os meios de comunicação eles estão contribuindo muito para a difusão dessas dietas e também de conceitos errados sobre alimentação, dizendo que um alimento é milagroso, que um alimento é indispensável para a saúde, que aquele nutriente não é bom para ninguém, e não é assim. Uma alimentação saudável e equilibrada, ela tem que incluir todos os nutrientes. E outra coisa, nenhum alimento por si só engorda ou emagrece, é prejudicial ou é benéfico. O que importa numa alimentação saudável é um conjunto, é um equilíbrio. Na mídia, regularmente são publicadas dietas da moda, o que induz as pessoas a ilusões de emagrecimento rápido e sem sacrifício, que além de não preconizarem a mudança de hábitos alimentares e a necessidade da prática de atividade física, também não estimulam hábitos saudáveis, o que a longo prazo pode comprometer e muito a saúde em diversos aspectos. Pensando nisso, eu destaco que a publicidade ela pode ter um objetivo mais comercial do que realmente atender à saúde das pessoas, e aí está o risco. Aqui nesse slide nós podemos ver diversas capas de revistas, todas falando em dietas, de maneira sensacionalista. Então perca 5 quilos em 15 dias, ervas que secam gordura e detonam 2 quilos na semana, emagreça 8 quilos em um mês com 7 grãos poderosos, SOS Dietas, magra neste final de semana, menos 4 quilos em 15 dias, perca 8 quilos, dieta das frutas, menos 4 quilos e o fim da celulite, afine 8 quilos em 15 dias,
tome shake e emagreça 4 quilos em 5 dias. Então, que garantias as pessoas têm de que todas elas, independente do peso, independente da idade, da atividade que elas façam, elas vão obter esses resultados que está na capa da revista, se elas fizerem o que está escrito na dieta, né? Então, assim, é uma chamada sensacionalista que induz a pessoa a comprar, induz a pessoa a iniciar essa dieta e provavelmente ela não terá resultado. E aí ela se frustra. Aqui nesse slide nós temos diversas revistas falando de dietas e algumas revistas até bem antigas que mostram que essa questão de dietas vem de mesmo e não é de hoje, né? Então aí fala dieta sem glúten enxuga 3 quilos em 10 dias, elimine 7 quilos em um mês, na Shape derreta 6 quilos este mês, dieta do chá e do gengibre menos 12 quilos em um mês, 11 frutas que secam, na da Cristiane Oliveira 10 dietas, né, na mesma revista, então farinhas que secam gordura, então menos 3 quilos em 7 dias, nessa que está a Xuxa, ginástica e receitas light, 3 tipos de dieta em apenas uma revista. Então a gente percebe que essas revistas elas vêm sendo divulgadas há muito tempo, né, e elas realmente vendem, porque se não vendessem, elas não estariam aí e sendo publicadas até hoje com esse mesmo tema de dietas restritivas. Esse outro slide é para mostrar que antigamente essa questão de dietas era mais veiculada para as meninas, né? Mas hoje a gente já percebe que tem mídia voltada para os homens, com essa mesma questão de dieta. Então, derreta 5 quilos em um mês, perca a barriga, né? Faça dieta, como perder 30 quilos, 5 quilos a menos, a dieta do abdômen. Então, todo aquele apelo que era antigamente só voltado para o corpo feminino das meninas, agora também tem sido voltado para os meninos. Então, os meninos também estão sendo estimulados a fazer essas dietas radicais. Aqui nós podemos ver que nem só nas revistas são divulgadas dietas. Então, olhem os livros, né? A dieta do tipo sanguíneo, a dieta da porção perfeita, como se existisse uma porção perfeita, né? O tamanho da minha fome pode não ser o mesmo do meu colega, e realmente nunca é. A dieta nota 10, a dieta das 3 horas, dieta do tipo genético. Bom, mas se cada pessoa tem um DNA, né? Como a dieta pode servir? A dieta de Jesus, dieta metabólica, a dieta do abdômen, a dieta milagrosa dos grãos, dieta para leigos, a dieta das calorias inteligentes, a dieta do baixo índice glicêmico, a dieta do bom humor. Se a gente já sabe que nenhuma dieta promove o bom humor. O sucesso dessas dietas muitas vezes é atribuído àquela empolgação inicial de a pessoa começar alguma coisa nova. Então ela fala, nossa, amanhã eu vou começar a dieta das frutas. Então ela vai lá no mercado, compra todas as frutas, fica empolgada, então ela consegue fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia já dá uma caída. Mas essa empolgação inicial, que nem nas mídias hoje em dia, uma pessoa apoiando a outra, é o que dá então o sucesso da dieta. Mas se a gente for ver, até num curto prazo, a gente vê as pessoas desistindo, não conseguindo mais fazer a dieta, e elas se sentem tristes e fracassadas, justamente porque, poxa, tá ali, a dieta tá toda montada, aparentemente é fácil, por que eu não consegui fazer, por que eu não consegui emagrecer? Então, após essa empolgação aí dos primeiros dias, né, o corpo ele vai cedendo e pedindo também outros alimentos. Então, a pessoa tá ali no primeiro dia, por exemplo, numa dieta da sopa, tá gostoso, gostei, parece fácil, né, no segundo dia também ela consegue fazer, no terceiro dia ela já tá um pouco enjoada do sabor, mas ela ainda consegue tomar sopa, aí de repente no quarto dia ela tá tão enjoada da sopa, aí aparece um churrasco com os amigos, aparece uma festinha na escola, então ela vai, né, ela vai consumir esses outros alimentos, e aí às vezes ela acaba exagerando, porque ela tá ali há 3 dias só tomando sopa, então quando ela pode comer alguma coisa, que na verdade pela dieta que é tão restrita ela nem poderia, ela acaba caindo numa tentação, ela acaba exagerando. Em geral, a promessa dessas dietas é que você vai emagrecer muito peso de uma maneira rápida e de maneira fácil, mas a gente sabe que não é bem assim. Então muitas pessoas procurando ali emagrecer, ficar com um corpo bonito, com o corpo da celebridade, ela entra nessa dieta, mas ela desconsidera os riscos para a saúde. E quais são os riscos de fazer uma dieta da moda? A primeira coisa é que essas dietas não têm fundamento científico, elas não são comprovadas pela ciência. Dessa forma, elas não podem ter nenhum benefício para a saúde.
Segundo, a gente tem que pensar que essa dieta está ali na revista. Para quantas pessoas? Todas essas pessoas são iguais? Todas essas pessoas então têm necessidades iguais? Ou ela está ali na internet? Então uma pessoa pode fazer essa dieta com 16 anos ou alguém que olha na internet com 30 anos? Como é que faz? Como que isso funciona? Não tem como ser assim, não é, pessoal? Porque se a gente for pensar, um plano alimentar ele tem que ser muito individual, porque ele tem que levar em conta diversas características. Então, a sua idade, o seu peso, o seu sexo, ela tem que levar em consideração as atividades que você faz naquele dia, se você estuda, se você caminha, se você faz algum tipo de exercício. Então, não tem como ter uma dieta ali na revista, na mídia, na internet, que sirva para todas as pessoas de maneira igual. Além disso, o seu metabolismo é um, o do seu colega é outro. Não tem como os dois terem o mesmo tipo de plano alimentar. O plano alimentar ele tem que ser feito individualmente e de preferência e somente por um profissional habilitado, e nesse caso é o nutricionista. Os estudos comprovam que pessoas que fazem dietas restritivas de 7 a 16 semanas já têm uma redução importante de massa magra e água, e isso faz um estrago no metabolismo. O que é o metabolismo basal? É o quanto a pessoa precisa de energia, de calorias, para manter as atividades básicas do corpo quando ele está em repouso. Então, se esse metabolismo diminui, significa que a pessoa vai precisar ingerir menos calorias para continuar desenvolvendo as mesmas atividades. Portanto, se ela comer um pouco a mais, ela vai ganhar peso. Agora, pense uma pessoa que faz uma dieta restritiva por muito tempo, ou ela sai de uma dieta e entra na outra, sai de uma dieta e entra na outra. Ela bagunça esse metabolismo. Então, fica cada vez mais difícil ela perder peso. Este quadro ilustra bem o ciclo das dietas. A pessoa começa a fazer uma dieta e passa por privação, restrição alimentar, começa a passar fome e ter obsessão por comida. A comida se torna inimiga. Então ela até perde um pouco de peso, que é aquele peso de massa magra e água. Ela não consegue manter a dieta por muito tempo. Ela perde o controle e volta aos hábitos anteriores. Portanto, ela ganha peso. E aí ela sente um sentimento de culpa, de frustração, de derrota, de baixa autoestima e rejeição corporal. Então ela pensa, eu preciso emagrecer para eu ser feliz, para me sentir bem. E começa novamente uma dieta. E passa por todo o ciclo novamente. Esse efeito sanfona mostra que os resultados eles são instantâneos, mas eles são momentâneos. Então a gente não pode se iludir com essas dietas. Além de bagunçar o metabolismo da pessoa, dietas restritivas podem causar ainda oscilações de humor, fraqueza, fadiga, anemia, a deficiência de nutrientes pode causar unhas fracas, queda de cabelo, a pessoa tem falta de concentração, dores de cabeça, no caso das meninas pode ter até a falta da menstruação. E outra coisa a se pensar é que dietas restritivas são o maior fator de risco para um transtorno alimentar, que é uma doença muito grave. É importante entender que perder muito peso em pouco tempo não vai ser saudável em nenhuma hipótese. A mentalidade de dieta significa que a pessoa ela está motivada a se alimentar por fatores externos, quantidade de calorias, se tem ou não carboidratos, e não pelos sentimentos internos de que ela está com vontade, de fome e saciedade, que são coisas muito importantes para a alimentação. Então ela está sempre norteada por um papel, por alguma coisa que ela acha que ela deve comer, e não pelo que ela realmente está sentindo, pelo prazer que ela tem em comer aquele alimento. Você já fez alguma dieta de revista? Ou da internet? Assim que foi publicado. Você tem interesse em fazer? Você faria? Eu acho que tem muita coisa errada na internet, mas acho que eu faria. Tá. E você já fez alguma coisa acompanhada com um profissional de nutrição? Já. Tá. E essas coisas da internet que você acha errada porque você acha muito restrita, muito maluca? Não, eu acho que você não sabe de onde está vindo essas informações. Pode ser de alguém que não tem formação em nutrição. E você, acha que realmente vale a pena fazer uma dieta? Você quer ter um corpo magro e saudável? Porque as dietas da moda elas podem até te dar um corpo magro, de maneira momentânea, mas nunca serão saudáveis. Então, por que escolher um método que tem grandes chances de falhar? Se você quer realmente emagrecer de forma saudável, procure um profissional habilitado, um nutricionista que desenvolva com você um plano alimentar
com metas e estratégias definidas e individuais, apenas para você. E juntos, em um período que seja pré-definido, você vai conseguir atingir o seu objetivo e manter o que é mais importante. Nunca fez dieta? Nunca fiz. E não tem interesse em fazer, nunca procurou saber? Não tem interesse, mas eu acho que é óbvio que assim, até os mais jovens, tanto meninas quanto meninos, mas majoritariamente meninas, acabam meio sendo vulneráveis a essas dietas. Conhece algum amigo seu que já fez? Tipo assim, eu tenho uns colegas que fazem dieta, também tem essa coisa de tipo seguir um estereótipo, seguir um padrão, né, mesmo de beleza. Eu acho que isso é tanto para os meninos quanto para as meninas. Mas é o que você disse, tipo, de uns tempos para cá, as meninas também foram se envolvendo muito nisso. Se ainda assim você está propenso a fazer uma dieta, pergunte-se: eu vou conseguir me alimentar dessa maneira todos os dias? Provavelmente não. Então, dessa forma, é mais fácil você não seguir a dieta e fazer um outro tipo de estratégia, como por exemplo, se pergunte: o que eu posso melhorar hoje na minha alimentação? Tem alguma coisa que eu possa melhorar hoje no meu almoço ou no meu lanche? Então faça isso. Pergunte-se: essa dieta exclui algum grupo de alimentos? Ele exclui algum nutriente? Se a resposta for sim, ela não pode ser saudável de maneira alguma, porque independente do seu peso, você ainda precisa de todos os nutrientes para poder desempenhar as suas funções normais, para que seu corpo possa funcionar de maneira saudável. Por último, pergunte-se: eu consigo manter essa dieta a longo prazo? Se a resposta for não, então nem pense em fazer essa dieta. Por quê? Senão você vai entrar naquele ciclo que nós conversamos de dieta, sai da dieta, entra na dieta, sai da dieta, e fica aí num efeito sanfona, o que de maneira alguma é saudável. E quais são as diferenças entre dietas restritivas e uma alimentação saudável e uma reeducação alimentar? A reeducação alimentar é um processo de aprendizado, de conscientização, de alteração do hábito alimentar de forma gradativa. O processo de reeducação alimentar é evolutivo e a pessoa precisa compreender os erros alimentares e efetuar as mudanças necessárias para a prevenção ou até mesmo para a recuperação da saúde. Se alimentar corretamente não deve ser uma solução desesperadora, imediatista, mas sim um hábito de quem deseja ter uma vida saudável. Este quadro mostra as diferenças entre dietas da moda e reeducação alimentar. Enquanto nas dietas da moda muitos alimentos são proibidos e existe sentimento de culpa quando a pessoa vê o alimento ou até mesmo quando ela come, na reeducação alimentar todos os alimentos são permitidos, porque o que importa é o equilíbrio, existe uma boa relação com os alimentos. Nas dietas da moda, acontece o efeito sanfona, a pessoa fica naquele ciclo de dietas, enquanto na reeducação alimentar, ela consegue fazer mudanças para a vida toda e, portanto, a manutenção do peso também é para a vida toda. As dietas da moda, elas não promovem uma alimentação saudável e alteram o humor, enquanto a reeducação alimentar, ela mantém o humor. Então, se você deseja perder peso ou mesmo ter uma alimentação mais saudável, lembre-se que, primeiro, perder muito peso de forma rápida não é saudável. Segundo, emagrecer sem mudar hábitos alimentares não é o caminho. Lembre-se que é fácil chegar no topo, o difícil é manter. Essa fase de manutenção é muito importante para a vida toda. Se toda vez você só emagrecer e voltar a ganhar peso e nunca conseguir manter, você entra naquele ciclo que a gente falou um pouco lá no começo do vídeo, que é o efeito sanfona, o ciclo de dietas. Lembre-se que a restrição calórica irá prejudicar cada vez mais a perda de peso, porque ela vai diminuir o seu metabolismo basal. Outro ponto importante é que as dietas, elas facilitam recaídas, ou seja, ela faz com que você se sinta sempre fracassado, sempre deprimido, sempre incapaz de fazer alguma coisa. É importante lembrar que dietas restritivas não promovem saúde, muito pelo contrário, são aqueles riscos que nós falamos há pouco.
Portanto, mudar hábitos é a maneira mais eficaz e duradoura de perda de peso. Essa sim é a maneira definitiva. Faça pequenas metas, converse com um profissional de nutrição. Pequenas metas são ideais, porque você sempre vai conseguir atingir, vai ser mais fácil de você conseguir alcançar essas metas. Isso vai te motivar cada vez mais. E isso também gradativamente vai fazer com que você tenha sucesso e consiga manter este comportamento. Se for possível, inclua no seu dia a dia atividade física e atividades prazerosas também. Isso facilita a perda de peso. Outro ponto importante é lembrar que não existe uma dieta perfeita que seja generalizada. Não existe uma dieta para todo mundo. A dieta do seu colega não pode ser a sua dieta. O que existe é um plano alimentar individualizado que deve ser conversado com um profissional de nutrição, porque ele vai avaliar exames físicos, exames clínicos, ele vai avaliar como é o seu dia, como é a sua rotina, quais as atividades que você faz e vai definir uma estratégia para que você possa perder peso. E junto com você vai traçar pequenas metas e metas alcançáveis, atingíveis. E isso sim vai fazer com que você gradativamente mude o seu comportamento e adquira novos hábitos. Gente, muito cuidado com as dietas da moda e com a influência da mídia. Muitas vezes eu sei que é tentador, é ali encantador, está escrito eu vou perder 7 quilos em 3 dias, mas isso é muito risco para a sua saúde. Pode ter um efeito desastroso. Isso é só ilusão, não é realidade. Então lembre-se, apenas um profissional de nutrição pode elaborar um plano alimentar. E esse plano alimentar ele deve levar em consideração as suas características individuais, as atividades que você realiza, a sua genética, a sua história alimentar, as suas preferências alimentares, o seu gosto, para que essas mudanças na sua alimentação sejam definitivas e sejam alcançáveis. Um plano alimentar ele deve ser, antes de tudo, terapêutico, ele deve melhorar a sua saúde. Lembre-se que nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Mudar hábitos não é fácil. A gente precisa ter paciência, ir pouco a pouco, com metas pequenas e alcançáveis, para que no final a gente tenha sucesso. Fuja de dietas milagrosas. Não existe uma dieta, um alimento que por si só faça milagres. Não existe pílula mágica. O que existe é uma combinação de fatores, é um plano alimentar bem feito, é mudança de hábitos. E isso sim vai preservar a sua saúde e vai fazer com que você alcance o seu objetivo. Não procure o caminho mais fácil, procure o caminho certo e mantenha a sua saúde e alcance seus objetivos. No próximo vídeo, nós vamos falar de projeto verão. E você, já fez um projeto verão?